desde o segundo mandato de Dilma, o Brasil está apostando no corte de despesas públicas a rodo, né? E essa política foi aprofundada na gestão do Michel Temer. Você, salvo engano, na CNI, lançou a ideia de usar parte das reservas internacionais para abater um pouco da dívida pública e aí ter capacidade de atrair investimentos privados. Eu não acredito nessa história de atrair investimento privado, isso é tudo papo furado. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Essa agenda do bomocista neoliberal internacional, que vai ser salvo da sua incapacidade de desenhar suas próprias instituições. Então as reservas seriam para investimento em Não, infraestrutura? é questão interna, questão de dívida interna, não é para atrair investimento. Vamos lá, no prático, o próximo presidente da República está condenado, se não colocar antes com clareza determinadas questões, a se desmoralizar em 6 meses e está absolutamente vulnerável ao impeachment. Porque eles introduziram a emenda 95 na Constituição, que determina um teto de gasto que é o nominal do ano passado mais a inflação. Como eles estão dando aumentos para outros poderes e não sei o que, em determinados setores a inflação não é a inflação brasileira, mas é a inflação do câmbio, saúde, por exemplo, você já está extrapolando. Por enquanto ninguém liga para nada, porque o Michel Temer é um moribundo, ainda muito ativo, muito fedorento, mas está aí. Mas o próximo presidente, sendo qualquer um de nós, tem que mostrar ao tal mercado que tem margem para torear com eles. E foi o que eu fiz lá no epicentro da plutocracia do baronato brasileiro. Aquilo é tudo falido, né, sabe? CNI, Fiesp, não sei o que, é tudo falido mesmo. Nenhum deles tem indústria mais. Vive todo do sistema S, né? É rentismo. É o rentismo E dos sim, empregados. exatamente. E não estão nem aí para o Brasil, para coisa nenhuma, nem para produção, porque já não são. O SCAF aqui não tem indústria. O SCAF é falido. Lamento dizer, mas assim, a gente tem que ter clareza. E quem está produzindo está em extinção. E não está indo para a Fiesp, né? Nem na CNI. O Robson é falido. O Robson é falido. Não pagou a praça e tal. Vamos ter clareza disso. Eu vou arranjando os inimigos, mas eu quero mudar o Brasil. E não vai ser alisando que ninguém vai fazer isso. Então, repare, o Brasil não está na mão do sistema financeiro como essa gente, Lula, Dilma, engabelada por Meirelles e coisas de Levi, etc. Não é verdade. Por quê? Porque você tem reservas cambiais que o Lula produziu, né, de 370 bilhões de dólares. E essas reservas a gente só precisa ter uns 200. Porque o sadio, nos piores, nos indicadores mais duros, é você ter 1 ano e meio de importação. Isso 200 dá mais de 1 ano e meio de importação. Então o resto você pode pagar. Você imagina se um governo chama o credor arrogante para dizer, então tá, vou pagar. O que acontece? Uma montanha de dinheiro que o governo vai ter que enxugar com compulsório e acaba a mamata. Então é só um sinal para as pessoas saberem que esse aqui sabe o que está fazendo. E tem coragem de fazer se for necessário. Mas não tenho vontade. Eu quero consertar o fluxo. E eu já tenho a equação para superar o déficit de 2 pontos percentuais do PIB em 24 meses. Tecnicamente é razoável fazê-lo em 12 meses. Não é possível porque o Brasil, no meio do olho do furacão, introduziu uma regra que é o princípio da anterioridade. Ou seja, a gente só pode tomar providência agora, ela só terá efeito no ano que vem. Então, por isso 24 meses. Mas o Brasil com uma tributação mais progressiva sobre lucros e dividendos, uma tributação mais progressiva sobre grandes heranças, uma tributação sobre transações financeiras também mais progressiva e um pente fino nas renúncias fiscais de 354 bilhões de reais por ano, parte importante dada por dona Dilma, percebe? O Brasil tem como superar o déficit e fazer superar o déficit e fazer um superávit primário de 1 a 2% do PIB. E essa agenda passa no Congresso? Só passa se a gente entender 3 coisas e um fusível. Primeira coisa, propor antes e levar as bordoadas. Transformar a eleição não no caudilismo do São Ciro, do São Lula, da Santa Dilma, mas nele e nas ideias. Propor, formular, levar pancada. Eu agora estou aí com uma coisa levando pancada para todo lado, porque eu vou formular as ideias, estou estudando profundamente, estou muito bem assessorado e vou levar as pancadas necessárias. Se eu escapo eu e a ideia. Então é a primeira grande providência para estreitar, é dar um caráter plebiscitário à eleição, em matéria de programa. Segundo, todos os presidentes do General Dutra até cá se elegeram com minoria no Congresso. E todos tiveram poderes quase imperiais nos 6 primeiros meses, há 1 ano. Portanto, a hora da reforma são os 6 primeiros meses. E não é com pressa, não, é 6 meses mesmo.
sabe, distensionar o ambiente, não chegar com pacote, não chegar com ruptura. 6 meses. O presidente se coloca, bota os temas, vai mediar os conflitos, vai trazer os empresários, trazer os trabalhadores, a academia, a legislação internacional comparada, ver se a gente sai da irracionalidade com que o Brasil tem tangido suas coisas. Terceiro, trocar a grande reforma fiscal por um redesenho do Pacto Federativo, porque o centro de gravidade real da política brasileira não está no Congresso, está na Federação. Os deputados têm muito mais fidelidade a uma mediação dos seus estados, com os governadores e prefeitos, do que com o lobismo e grupos de pressão em Brasília. Portanto, trocar isso por uma grande negociação de atacados, saindo desse papo furado do Fernando Henrique, que o PT ilustrou, de presidencialismo de coalizão, que é outro nome agora, Tucanaro a roubalheira. Né? Tucanaro a roubalheira. E, por fim, o fusível. O que remanescer de conflito dessa dinâmica, nós temos que convocar o povo a votar diretamente através de plebiscitos e referendos. Agora, sim, Eu imagino que só a reforma da Previdência, no aspecto enfrentamento de privilégios, é que remanescerá como conflito a ser dirimido diretamente pelo povo. Por quê? Porque 2% dos benefícios são apropriados por... Quer dizer, 25% dos benefícios são apropriados por 2% dos beneficiários. E quem são eles? A chibata moral da nação. Os juízes, os procuradores e os políticos. Agora, Ciro, você falou que você estava levando bordoada, e levou bordoada basicamente pela ideia de tirar os devedores do SPC. Né? O senhor falou na campanha e aparentemente hoje diria que vai fazer uma remodelação. Você podia explicar um pouco qual é a ideia? Não vou fazer remodelação nenhuma. Lá vem de novo a Folha de São Paulo e sua banda. Pergunta o seguinte: o senhor está sendo criticado perfeitamente, eu lanço as ideias para que elas sejam criticadas e eu presto atenção nas críticas, porque elas me permitem aperfeiçoar as coisas e tal. Por exemplo, da crítica veio uma coisa, que aí diz que eu revi o projeto. Não, eu não tinha datado o projeto, porque não precisava, eu não tinha datado. Aí alguém, mas você está estimulando que alguém contraia dívida nova para não pagar, para entrar no negócio e tal. Eu disse, então tá bom, essa é uma crítica interessante, só vale para quem tiver o nome negativado do dia 20 de julho, passado para trás. 20 de julho é a data que eu falei a primeira vez no processo. Mas isso é uma bobeira que os meus adversários que não estudam e são completamente cegos de conservadorismo, né? O Pecharida, enfim, até a Marina andou se acompanhando de banqueiro também, as assessores dela, não pode, é um absurdo e tal. Veja bem, do Lula para cá, o Brasil deu 175 bilhões de reais no refis. O que é o refis? É o cidadão está devendo os impostos, não paga, é multado, tem juro, tem correção monetária e tal. Quando chega o refis tira 80%, 90% do que eu estou chamando de desaforo, que é juro, correção monetária, não sei o que e tal, e refinancia a parte que ficou em 96 meses. Aí eu fui estudar se não era possível fazer isso, e não é como uma providência lateral, não, é como um dos 4 motores da retomada do desenvolvimento do Brasil. Se você me permite, eu explico. O Brasil só vai retomar o desenvolvimento se ele resolver restaurar 4 motores que estão quebrados. O primeiro motor é o consumo das famílias, que no caso brasileiro responde por quase 1/3 do crescimento do PIB. E está colapsado pelo desemprego, pela informalidade e pela implosão do crédito. 73 milhões estão com o nome sujo no SPC. Então, esse aqui, o motor qual é? É você fazer como um refis. Então, o leilão do Feirão do Serasa. O Feirão do Serasa eu tenho já exemplos práticos para fazer meus cálculos. Está dando 70%, 80%, 90% de desconto, dependendo do tipo de débito. Isso o cidadão avulso, sozinho lá na mão do credor. Pobre, sem dinheiro nem beira. Imagina um governo forte, recém-constituído, novinho em folha, que vai dizer o seguinte: eu vou proteger o povo e eu vou botar o governo para bediar esse desconto. Botar os matemáticos do Banco do Brasil para calcular qual é o desaforo, qual é o juro sobre juro, qual é a multa que não cabe. E basicamente, vou adiantar aqui outro coelhinho que eu estou fazendo por cápsulas. Porque estou copiando tudo. O Alckmin outro dia falou imposto sobre lucros e dividendos. Porra, todos eles querem fazer. Eu não sei, lá no Ceará a gente respeita a inteligência dos outros. O Alckmin falando que vai fazer imposto sobre lucros e dividendos. Ora, eu era ministro da Fazenda, do Itamar Franco, e cobrava. Foi o Fernando Henrique tomar posse, todo mundo sabe que o Fernando Henrique é o mentor intelectual do PSDB e do Alckmin, ele tirou o imposto. E agora o Alckmin, candidamente, depois que eu começo a falar, que todo mundo ficou, eu disse assim: olha, isso aqui é em linha com as melhores práticas internacionais. Só o Brasil e a Estônia não cobram. E aí começa a ficar indefensável, o rei está nu. Aí começa todo mundo a repetir. Ótimo, né? As boas ideias são para ser, mas sim, está ficando caricato. Então,
que eu faço? Eu faço um leilão reverso e anuncio que quem der o maior desconto nos encargos vai ter a preferência no resgate. E aí o camarada deu 75%, 80%, 90%, 95% eu encontrei em cartão de crédito, descontos na prática, que eu estou estudando lá já com casos, né, chamam cases, os casos práticos e tal. Isto posto, eu faço uma chamada de baixo para cima. Sabe quanto é o débito médio que está humilhando 63 milhões de compatriotas nossos brasileiros? O débito médio, R$ 1.412. R$ 1.412. O preço de uma refeição de 3 pessoas no Baronato de São Paulo ou do Rio ou de Fortaleza. E essa pessoa está fora do consumo, humilhada, não pode matricular o filho na escola, vai preencher uma ficha de trabalho, é preterido porque está com o nome sujo. E eu simplesmente posso fazer o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e até afrouxar um pouquinho o compulsório. E os bancos privados fazerem o refinanciamento disso. Então o cara está micado, eu passo o cheque para ele pagar com desconto e refinancio não precisa 96 meses como o Baronato tem não, em 24 meses a prestação fica em R$ 40 por mês. Agora, Silvio, você também tem... Aí enlouqueceram, isso é mentira, isso não dá para fazer e tal. Eu digo, meu irmão, o refis foi feito, ninguém disse nada. É um refis do SPC. Né? Só que sem dinheiro público. Agora, você estava falando da Previdência e a sua proposta, que é a ideia da capitalização, no fundo ela já foi aplicada em alguns países, o caso mais reconhecido, mais comentado é o do Chile. O Chile fez isso ainda ali nos anos Pinochet, e o resultado hoje é muitos com aposentadoria abaixo do salário mínimo e um sistema que não se sustenta. Como é que um sistema de capitalização funcionaria no Brasil? O único sistema de capitalização que não funciona no mundo é o do Chile. Por quê? Porque era uma ditadura sanguinária que simplesmente tirou as contribuições compulsórias e a parte do governo e patronal. Compreende? Então, as contribuições, que no Brasil são uma sexta, no Chile eles eliminaram todas, eliminaram a contribuição patronal e deixaram só o trabalhador sem nenhum acesso à gestão dos fundos e permitindo que isso fosse feito investimento no estrangeiro. Micou. Mas o México também... Não, nenhum regime de capitalização tem problema. Por quê? Porque ele simplesmente é imune a problema atuarial. Vamos tentar explicar. Problema atuarial, tudo bem, mas no México, 1 em cada 4 idosos tem acesso à aposentadoria. Os outros 3 estão fora. Sim, mas não por isso, não pelo sistema, não pelo modelo. Certo? No caso brasileiro, vamos lá. Qual é o sistema de repartição? Que só o Brasil, a Argentina e a Venezuela praticam. Repartição. Por quê? Porque esse é um sistema vencido. Ele não é reformável. Por que ele é vencido? Porque ele só funciona em demografia jovem e com alta formalidade no mercado de trabalho. O Brasil perdeu as duas condições. Então, quando nós tínhamos esse sistema fundado, eram 6 trabalhadores ocupados para financiar um aposentado. Então, a geração atual trabalha e financia o aposentado da geração passada. O sistema de capitalização é o inverso. É a atual geração poupa para si mesma. Percebe? Por isso que ela é imune a problema atuarial. Ela é imune, porque ela poupa para si mesma. No caso brasileiro, nós temos que fazê-lo obrigatório. As contribuições para evitar Chile e México, você tem que fazer obrigatório, como é a Previdência de Repartição. Fazer uma parte da contribuição ser obrigatória, a contribuição patronal, a contribuição do trabalhador, a contribuição social sobre o lucro líquido, se for o caso de manter, o PIS, a COFINS, as receitas das loterias. Isso tudo vai de onde está hoje para esse fundo. E o plus, acima do teto de pagamento dela, o plus é que vai ser voluntário. Então todo mundo terá direito a receber R$5.000. E o trabalhador que não tem capacidade contributiva? Sim, veja bem, não há a menor chance de você ter previdência social com essa premissa. Tá certo? O que é que eu vou propor para eles? Um programa de renda mínima. Que inclusive segrega da atual previdência social todo mundo que recebe sem ter contribuído, que é o caso. Então nós pusemos 10 milhões de trabalhadores rurais para dentro da Constituição de 88. É justo, é justíssimo. Mas que você tem um sistema que é atuarialmente dependente da contribuição e bota 10 milhões para receber sem ter contribuído, o sistema quebra. Então qual é a minha ideia? Tirar do orçamento da Previdência e criar um programa de renda mínima de cidadania para todos os brasileiros que precisarem de ter uma renda mínima equivalente a um salário mínimo onerado ao Tesouro Nacional, que na prática já é assim, só que sem a transparência orçamentária. Está estudado. Está estudado, o assunto está estudado. O grande questão aqui não é o sistema. O sistema é brilhante. O grande problema é a transição.
como sair do sistema atual para lá. Esse é o grande problema que parava o debate técnico aí. E eu resolvi passar a lei e fui estudar. E na pior hipótese, é praticável. Não é que seja fácil, nem pequeno custo de transição, mas é praticável para o Brasil. Nós estamos falando de expansão máxima do endividamento de 10%. É que assim, eu pergunto isso também sobre o trabalhador sem capacidade contributiva, porque os programas eles podem ser interrompidos de um governo para o outro. O sistema previdenciário não. O sistema previdenciário não. No sistema previdenciário isso tudo No sistema previdenciário não, mas quando você retira ele da Previdência... Não, renda mínima de cidadania seria o programa tal qualmente o programa obrigatório constitucionalmente da Previdência. Isso, veja bem, Previdência é a geração atual, contribui para a geração futura, ou seja, a geração atual contribui para a geração passada, ou o sistema da geração atual poupar para si própria. Em qualquer circunstância, se o trabalhador não tem renda, não tem previdência. Agora, aí é o programa de renda mínima. Ciro, me lembro que quando você participou... Isso é assim na Noruega. Quando você participou gentilmente daquele nosso lançamento do projeto novo, lá você disse que ainda acreditava numa possibilidade de uma aliança capital e trabalho, certo? Aí o que a gente está assistindo, na verdade, nós assistimos o capital todo apoiando o impeachment, nós vemos a cada dia mais manifestações do dinheiro, do pessoal da grana, do empresariado apoiando o Bolsonaro. Uma parte da grana no Brasil, na verdade, gostaria de uma espécie de capitalismo autoritário, alguém que fizesse essas reformas profundas e a única função do presidente seria colocar a polícia para cima da tigrada se ela reclamasse. Então é o seguinte, como é que é no governo? O que é possível de reconstituir de diálogo com esse mundo empresarial, com o pessoal da grana, ou não tem conversa? Como é que um presidente lá, a partir do dia 1º de janeiro, tem que se lidar com a Sérgio, grana? naquela ocasião eu lhe disse, e vou repetir aqui, eu não tenho nenhuma condição de ingenuidade mais possível de que alguém vai conseguir conciliar capital e trabalho. Desculpa, mas isso não é ilusão que eu possa alimentar. E eu distingo, no caso brasileiro, uma comunhão de interesses pragmáticos nesta fase, que é uma fase que vai nos consumir aí 10 a 20 anos, a partir do que o Brasil não é possível que não se recelebre com um projeto estratégico cujas bases eu quero lançar. O que eu estou falando concretamente? Você hoje no Brasil, você tem o mundo da produção, não é o capital. O mundo da produção está definhando. E o mundo do trabalho está entrando em colapso. 13 milhões e 700 mil desempregados, 32 milhões de pessoas na informalidade, 11 milhões de nem que eles chamam, nem de estudo nem trabalho, garotos, jovens. Não é? Aí o próximo número é 63.880 homicídios. Você simplesmente... 64 mil, praticamente. 64 mil homicídios, dos quais nós somos capazes de investigar menos de 10%. Ou seja, há um caos acontecendo, na verdade, no Brasil, e o mundo da produção está definhando também. E temos um inimigo em comum, o rentismo. Então aqui não é ilusão, aqui é o seguinte, é você tentar empolgar o poder político para construir um projeto que associe concretamente os interesses práticos de quem trabalha com os interesses práticos de quem produz. Por isso eu vou na CNI, condeno a reforma trabalhista e levo a mão de vaia. Por quê? Porque é assim que eu vou governar. E quando eles deram a vaia, que acabaram a vaia, eu disse, pois é assim que vai ser. Então ali está um pouco no simbólico o que é que eu imagino fazer. Evidentemente, depende da força política que eu tiver. Depende da força política que eu tiver. Mas eu estou construindo um caminho de chegar à presidência da República com muita força. Com muita força. Menos por quantos deputados eu vou fazer, e estou cuidando disso. Estou cuidando disso. Ninguém tem ideia do que eu ando fazendo por aí afora, né, para construir a minha base. Então, o Mauro Mendes é candidato do DEM a governador do Mato Grosso, me apoia. O Ronaldo Caiado é candidato a governador de Goiás e me apoia. Por quê? Porque eu conheço essa gente toda, conheço as contradições locais. O grande inimigo lá em Goiás é o PSDB, e o DEM entrou nacionalmente a favor do Alckmin, e não há perigo do DEM de Goiás entrar, e eu fui em cima. E fui fechando, então... As pessoas vão se surpreender com a força que eu acabei organizando nessas tratativas que a imprensa acompanhava, de diálogo com o Centrão, diálogo com o PSB, rasteira não sei de quem, facada pelas costas não sei de quem, e eu rindo. Porque você imagina se um cara como eu vai ficar assustado
com molecagem política. Eu já vi esse filme 1000 vezes. Só de pernambucano levei rasteira de 3, né? Só de político pernambucano agora 4. Mas eles pensam que me deram rasteira, eu só tirei o pé de banda. Não tem problema, estou aqui inteirinho, bem-humorado, estou confiante que as coisas vão acontecer. Como é que a gente resolve o problema? Na prática. Para a produção, eu vou tentar descartelizar o sistema financeiro. Então começa, Banco do Brasil, Caixa Econômica, no 1º de janeiro de 2019 vão sair do cartel. E vão começar a fazer uma aplicação de juros para ganhar mercado, tomar mercado do Itaú, do Bradesco, do Santander. Vou regulamentar fintechs, né? O Banco Central resiste, então vou regulamentar as fintechs de maneira a distribuir crédito do jeito que puder fazer para constranger essa coisa. E vou fazer a tal reforma fiscal na direção de aumentar a receita. Né? Aumentar a receita e, em qualquer circunstância, com a fração das reservas, eu tenho um fato dissuasório para qualquer tipo de chantagem ou fuga de capital que queiram fazer para quebrar a espinha dorsal de um governo nascente. Envolve riscos, mas hoje eu diria que o sistema financeiro brasileiro está muito mais na mão do governo do que o oposto. Por quê? Porque 80% dos credores da dívida pública são brasileiros, são nacionais. Porque os estrangeiros já viram que isso passou de qualquer razoabilidade e caíram fora.